Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as quartas-feiras pelo YouTube a partir das 15 horas. Com oferecimento da ONOLED, nosso amigo Jonas Schum, que patrocinou esse cenário novo pra gente. Incrível! Se você quiser fazer também um cenário igual a esse ou ampliar a sua foto, vai lá na Instant Color. O telefone deles é 3885-0900. 3885-0900. Se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, dá o seu like, dá o sininho lá, dá o seu comentário para a gente manter o canal aceso e vivo. Hoje nosso convidado é um convidado muito especial, meu amigo e irmão, piloto de helicóptero, muito experiente, já voei com eles várias vezes, comandante Dagoberto Cross. Seja bem-vindo, comandante, ao Porta de Hangar. É uma satisfação imensa estar aqui com você e ser bem recebido como foi. É um excelente estar na porta do hangar. Parabéns pelo teu programa, por esse fomento na aviação, que é muito joia para todos nós. É bom demais, né? É bom falar da aviação. E na porta do hangar, né? Na porta do hangar. É muito gostoso. Secando tudo quanto é pose e decolagem. Não é, comandante? Isso é bom demais. Para acompanhar a gente aqui no Porta de Hangar, atrás da câmera, sabe quem está? O Valdir Lopes, grande fotógrafo. Faz foto de arquitetura, foto social, ele é fera pra caramba. E o Octamir Coletti, o Miro, que ele faz parte do Clube dos Insanos Motoqueiros. Aliás, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Por causa do senhor Octamir Coletti, é que eu virei fotógrafo. Ele comprou uma câmera prática e ele fez uma foto de um aquário, de um dálmata que chamava Max, do nosso amigo Douglas. E aquilo me entusiasmou de uma forma e eu acabei virando fotógrafo. Obrigado, senhor Octamir. Valeu. Comando, como é que foi a sua aventura? Como é que você começou a ter gosto por aviação? A aviação entrou de uma forma não calculada. Eu trabalhava com 16 anos incompleto, completos, quer dizer, e eu trabalhava na oficina mecânica, onde só tinha carros de assegurados. E chegou um Fusca, na época, com motor Porsche, 2 carburadores, e eu fiquei encantado. E fui escalado para trabalhar no carro, fiz a entrega, aí ele veio outras vezes para regular o carro, que era uma questão de ajuste, e na terceira vez eu tomei coragem e perguntei para ele, poxa, o que você faz, deixa de fazer para gostar de mecânica e tal? Ele falou, eu sou piloto de avião. Que legal. Que beleza, tal. Você conhece avião? Eu falei, pô, vivo voando. Aí ele me levou lá no Congonhas, e era a VASP, e me colocou dentro daquele avião, que nunca esqueço na época, que era um C-47, que era o DC-3. O DC-3. C-47 versão militar. Versão civil, né? Aí eu olhei aqueles montoeira de relógio, que você sabe, me encantou. Aí, ó. E a hora, ser de DC-3. e a hora que deu partida, que eu vi aquele motorzão, pô, aí eu falei, então é isso aí. Mas você chegou a voar nesse dia? Não, voei depois com ele, em voo de manutenção, ele me levou uma vez para voar. Bom, então aí, como eu estava falando, fiz esse voo com ele, e aí, com 17 para 18 anos, tinha que servir o serviço militar, e eu não queria servir, eu fui ver o Aeroclube de São Paulo, o preço era meio salgado, eu falei, pô, então, mas eu vou juntar dinheiro para isso. Aí chegou a época de servir, aí fui servir na aeronáutica no Campo de Marte. Aí já que estava lá, eu falei assim, agora eu vou seguir. Aí, quando foi em novembro, eu prestei o exame e passei para a Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá, e em 69 saí formado técnico em motores de aeronaves. O especialista da aeronáutica geralmente é sargento. É o sargento da aeronáutica, é a Escola de Sargento da Aeronáutica. São 2 anos de curso. Aí fui servir em Santos, que era o berço dos helicópteros. Você sabe quem que foi comandante lá? O Ivan Nunes Siqueira, o chumbo, Então, nessa época. Aí, quando foi nessa época, final de 69, em 70 eu fiz o primeiro curso de técnico de helicóptero. Aí entrou na massa do sangue. E quando começamos a voar, a gente fazia parte da tripulação. A minha primeira missão, que me marcou muito, foi a missão em Santarém, fazendo a estrada que é Cuiabá-Santarém. A gente fazia de Santarém a Cachimbo. E ali eu fui ver que era a ferramenta de helicóptero, não era transporte para chegar em local que não tinha condições de chegar a outra. Fantástico, né? Aí fazendo guincho, fazendo gancho, tudo.
E aquilo entrou... Mas não era piloto ainda? Não, era tripulante. Tripulante. Aí quando foi, isso aí entrou na massa do sangue. Falei, é o que eu quero ser. Aí eu fui fazer o curso. Em 71 fui convidado a fazer parte da primeira equipe que ia montar a base aérea de Santa Maria. No Rio Grande do Sul. Eu falei no Centro Geográfico do Rio Grande do Sul. Aí eu falei com o comandante, eu vou para lá, mas quero liberdade total para ficar com o helicóptero. E foi aí onde eu comecei com o helicóptero. Em 74, lá em Santa Maria, prestei o exame para PP, passei na primeira banca. Para quem não sabe, PP é piloto privado, mas aí é civil, né? É civil. Aí comecei a voar os Cap-4, P-56 e comecei a fazer uns piruletas que a gente falava lá, acrobacia, com PT-19. PT-19, Fairchild do PT-19. Gente, o PT-19 foi um avião treinador pesado para Dedéu, mas era maravilhoso de voar, né? Excelente. Mas nessa fase, em 74 para 75, comecei a receber vários convites para trabalhar fora da Força Aérea. Não eu, como vários colegas. Deu boom de helicóptero no Brasil, devido à abertura do contrato de risco na Amazônia. Aí eu fui para a Amazônia trabalhar, na Cruzeiro Aerofoto. Então você pediu baixa da... Eu pedi baixa. Provavelmente foi ganhar mais dinheiro, né? Naquela época era 1 por 12, né? 12 salários a mais. Seria 11 salários a mais. Eu, arrimo de família, fui para lá. Lógico, não vai pensar duas vezes. E em fevereiro de 75 eu já estava dentro da Cruzeiro trabalhando no Rio Javari. A primeira base foi Palmeira dos Índios, na divisa Amazonas com o Peru. Caramba, mas era barra pesada, então, porque calor para Dedéu e tudo mais, difícil de viver. Mas era o helicóptero fazendo de tudo naquela área, né? Que máquina que era? Eu fui trabalhar no Bell 204 e trabalhei também no Alouette 2 francês. O Alouette francês. Francês, o SA 318 Charlie. Bom, aí quando fomos descendo, trabalhei até 1978, final de 78, vindo mais para Manaus. Fui para Cruzeiro do Sul, Caruarí e depois Manaus. De Manaus fui convidado pela empresa para fazer um curso dos Pumas 330 que chegava no Brasil. Aí fiquei 4 meses na França, voltei e fiquei base fixa Belém. Os Pumas também eram da Força Aérea. A Força Aérea é o exército que tinha? Não, naquela época não tinha. Foram os primeiros Pumas chegando no Brasil. Civis. Na Cruzeiro Táxi Aéreo. Existe a Cruzeiro Táxi Aéreo ainda? Não, já fechou. Mas ela, na época era o Foto Cruzeiro, começou com os helicópteros, depois passou o Cruzeiro Táxi Aéreo para poder entrar como táxi aéreo. E era um dos grupos da Cruzeiro. Era uma época difícil de voar, né? Muito difícil, rapaz. Aquilo não lá tinha navegação? Não como tinha, é que era bússola e tempo. E o pessoal não tinha GPS, não tinha nada, mas era voo, como se fosse um voo local com cargas externas, e era uma navegação bem puxada. Vocês podem dizer que desbravaram o Brasil? Não, eu tenho, às vezes, dúvida em alguns locais que nós pousamos, principalmente para fazer barometria, altimetria, alguns trabalhos do Ministério do Transporte. Quando nós pousávamos de helicóptero, eu pensava assim, realmente, será que alguém já pousou aqui? Será que alguém já pisou nesse lugar? Já pisou nesse lugar? Então, porque para a gente abrir uma clareira, quando o pessoal descia de guincho, motosserra, tudo, quando você pousava, para sair da clareira, você fazia um pairado que dava aproximadamente, vamos falar assim, em torno de 90, 110 metros de altura, as copas das árvores, nessa região. E praticamente não só transportando para fins da estrada, como você socorria as populações ribeirinhas. Aí se eu posso contar uma historinha bacana aí? Mas você pode contar quantas histórias você quiser. Nós estamos aqui para te ouvir. Aí nós estávamos fazendo, falecido comandante Ottoni, no Bell 204, eu como tripulante, nós estávamos em 1977, início de 77, e passamos, tinha uma cena de uma pessoa acenando uma toalha branca, o que seja. Eu falei, estão chamando ali embaixo. Ele falou, qual a posição? É aqui. Era Nova Olinda, mais ou menos, em Manaus. Aí
nós estávamos carregados de víveres para levar para a sonda. No retorno, Desculpa, o que é que você está carregado do que? De víveis? de alimentos. Alimentos. Alimentos para levar para a sonda, verduras, carnes e tudo mais. Eu falei víveres, que víveres. a alimentação. Aí pousamos lá, falamos com o responsável da sonda, falou, tem um lugar que estão pedindo socorro, o que você acha? A Petrobras, na época, ela abria tudo para ribeirinhos, então tinha prioridade total. Aí nós pousamos, pegamos, ele sinalizou que era uma criança que estava passando mal, que tinha sido picada de cobra. Eu levei essa criança, nós levamos essa criança até Manaus, ela foi socorrida. Eu visitei essa criança duas vezes no hospital para ver se estava bem, já estava fora de perigo, e ficou por aí. Anos depois, um ano e pouco depois, fomos fazer um trabalho na BR-174, onde hoje tem uma fronteira lá, que era um batalhão do Exército. E no meu aniversário de 30 anos, o pessoal me convidou para o jantar, que seria meu aniversário. Nós andamos uns 20 ou 30 quilômetros na BR-174, sentido Manaus, e era um restaurante de beira de estrada. E ali foi feito peixe, aquela paca assada, tudo beleza, tudo bacana. E o pessoal tomando cerveja. Chamei o dono do estabelecimento e falou assim, olha, a comida eu vou pagar, mas bebida não, porque esse pessoal bebe demais. Ele falou, tá ok. Eu falei, eu já estou indo embora. Não, pera aí que vem a sobremesa. Aí todo mundo já estava mais de meio tanque, né? Quando veio a sobremesa, veio uma menina carregando o bolo. Você imagina a emoção do vivente aqui, né? Quando aquela menina veio trazendo o bolo, era a menina que eu tinha... Salvo? Salvo não, tínhamos feito o resgate. Salvo, porque vocês resgataram ela, que legal. Eu até me emociono falando agora. Legal, aí cara. quando viu aquilo ali, aí pronto, caiu a ficha, eu abracei a menina, comecei a chorar. Chorou, todo mundo, a mãe que estava ali chorou. Mas eu não tinha conhecido a mãe. Porque a mãe, quando estava no hospital, sempre estava outras pessoas, não a mãe. E a mãe foi no transporte também, mas estava com outra vestimenta. Isso quantos anos depois? Acho que foi 2 anos e meio depois. Mas na Amazônia, isso aí foi o que mais me marcou. Por que o helicóptero? Por causa desse tipo de trabalho. A gente fazia isso com ribeirinhos e hoje a gente faz em várias cidades também. É essa ação humanitária. Imagine você fazendo 30 anos na Amazônia, Ligar um presente longe da família, longe da Terezinha, né? Que era a minha namorada, a minha esposa na época. Sua namorada eterna? É, eterna. Aí, conclusão, devido a esse tipo de trabalho, que eu fui para helicóptero. Que legal. Aí, Trabalho comunitário e humanitário. Humanitário, sem sombra de dúvida, a melhor ferramenta para isso. Que tem. Porque o pessoal aqui no centro urbano, a maioria é contra o helicóptero por causa de ruído, não tenho nada contra essas pessoas que realmente fazem ruído, mas a ferramenta de trabalho que é o helicóptero em área, principalmente dos rincões do nosso Brasil, só quem realmente foi salvo ou quem teve um trabalho desse que dá valor ao helicóptero. É complicado, né? Tem que ser. Comando, a gente vai voltar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Já, já. Estamos de volta, pessoal, com o comandante Cross, Dagoberto Cross da Silva, mas ninguém chama ele de Dagoberto, né? Só Cross. Cross, desde que eu entrei na Força Aérea, tinha Dagberto, Igberto e tal, Dagoberto, aí ficou Cross, e já faz 52 anos que está com isso aí. É mesmo? O nome. Que loucura. Agora, Dagoberto, você voou depois para Elibras. Sim. Como é que começou essa história sua com a Elibras? A Elibras, ela foi praticamente fundada junto com a Aerofoto Cruzeiro, que era onde eu trabalhava na Amazônia. Uhum. Da Aerofoto virou Cruzeiro Táxi Aéreo. E na época,
na Amazônia, no contrato de risco, tinha só 2 helicópteros, a Alouette, que é francês, e aí, no final da década de 75, já tinha 48 helicópteros, se não me engano. Com esses Alouette, mais o Caravelle que voava na Cruzeiro, então o Grupo Cruzeiro é um grande cliente da Aerospatiale francesa. O Caravelle da Cruzeiro do Sul. Da Cruzeiro do Sul. Da já comercial. Já comercial. Quer dizer, deixa eu só entender uma coisa. A Cruzeiro, a foto, virou Cruzeiro do Sul, é isso? Não. Não. O grupo da Cruzeiro do Sul tinha várias empresas, como o Sheraton Hotel, como a Aerofoto Cruzeiro, Terrafoto, 4 empresas de aerofotogrametria. E essa empresa de aerofotogrametria foi fazer aerofotogrametria na Amazônia para a Transamazônica. Nisso, eles começaram a fazer aerofotogrametria e apoio dos topógrafos com um Hughes 300. Aí compraram uma Alouette. Depois veio o segundo Alouette. Com um contrato de risco, uma empresa francesa, conhecendo o equipamento, pediu para que ela tinha vários acidentes com os helicópteros da época. O Fairchild Hiller, o Bell e o Hughes, o 500. Porque era a mesma turbina Allison. E a turbina muito fraca para a Amazônia. Entrou o Alouette, deu show, porque o Alouette... Um helicóptero forte. Em comparação a turbina Asta Azul, que estava no Alouette e que sustentava, em comparação com a Allison, é muita potência, diferencial muito grande. Então, ele fez muito sucesso. Como a Aerofoto, ela não podia permanecer prestando serviço para a Petrobras. Isso já estava com mais de dezenas de helicópteros. Ela teve que montar um táxi aéreo. Então, ela montou o Cruzeiro, o táxi aéreo, e a Aerofoto continuou. Só que a 8ª divisão de helicóptero, a 8ª divisão da Aerofoto, que era helicóptero, passou a ser Cruzeiro, táxi aéreo. Que virou Cruzeiro Companhia de Aviação. Não. Nada a ver. Cruzeiro já existia antes, ok? Entendi. Tá ok. Aí, nessa época, como eu falei para você que eu fui fazer o curso na França, voltei para trabalhar a base fixa Belém. E na Amazônia, quando eu cheguei na Amazônia, tinha um engenheiro, que é o pai do esquilo no Brasil, chamado André Consul Schob. Hoje está em Belém, trabalhando, saiu da aviação, mas ele foi o primeiro diretor técnico, realmente, da Libras. Porque o diretor que vinha francês era mais, como é hoje, mais cargo político, sabe? Não é um cargo técnico. Não é um cara técnico. É mais político. Aí o Schob, quando em 76 eu já sabia que iam montar uma fábrica no Brasil. Em 76 eu estava fazendo uma missão com o Bell 204 no Rio de Janeiro, levando VIPs do Rio para Búzios, na casa do presidente e dono da Cruzeiro, que é o Amorim. E eles estavam discutindo exatamente a formação da empresa. Mas você não era piloto? Não, eu era técnico na época. Técnico ainda. Aí eu falei assim, eu estou nessa jogada aí. Falei, pô, André, o Schob. Aí ele falou, tá ok. Quando foi em 79, eu vindo de férias, eu não tinha data para férias, ele me ligou e falou assim, isso aí, meados de setembro, 79, falou, escuta, aquela nossa conversa, você aceita? Estão fazendo uma seleção de técnicos aqui no Brasil. A seleção vai ser essa semana no CTA. Eu pedi férias, vim com a minha esposa, que estava 7 meses de gravidez da Dagmar, que você conhece, a minha bela filha, que hoje me deu uma linda neta. E aí o que acontece? Fui fazer a entrevista para assumir o cargo técnico, já para ser mecânico de voo da Libras. Aí era um francês, diretor do ensaio de voos, o Bouchard, nós fizemos a entrevista. No entrar, ele fez a entrevista em inglês e tal, eu já comecei a responder. Falei, se quiser falar em francês, podemos nos entender aí. Que legal. Aí ele ficou assim, aí fizemos toda a entrevista, e por uma casualidade, que não é nada de coincidências, a primeira tripulação técnica da Libras foi o Luiz Francisco Belcofini, que já faleceu ano passado, e eu, todos 2 tripulantes da Aerofoto Cruzeiro. Que legal. E assim eu entrei na Libras em final de outubro de 79, eu não podia ser registrado porque eu era da fundadora. Aí eu fui registrado 1º de janeiro de 1980. Incrível. Aí eu comecei como mecânico. Mecânico de voo, os primeiros helicópteros da Marinha na época, em 79 nós montamos, entregamos as primeiras unidades. Gera o Esquilo. Quer dizer, os primeiros helicópteros da Libras entregues foram para a militar. Foi para a Marinha do Brasil. O 7050 foi a primeira aeronave deles, que era o prefixo da Marinha, Mike 7650. 7650. Ok?
Aí depois veio os subsequentes. Nós fomos montar os helicópteros vindo, naquela época ele vinha na fase 1, que chamamos, já vinham voados lá, nós fazíamos a montagem e entregavam para eles. E foi feito. Aí depois as primeiras montagens que foi entregue em março de 80. Quando é que começou a montar definitivamente helicóptero no Brasil? No Brasil, exatamente foi depois de março de 1980. Aí veio os helicópteros kit para ser montado na Elibras. Em 81, 82 nós batemos recorde, montamos 28 aeronaves entregue para Helijet e para Cruzeiro. Em 2 anos? Em 2 anos. É muito helicóptero. Nós entregamos 30 helicópteros, 15 para cada companhia. Aí esses esquilos, 15 para as empresas chamadas Cruzeiro e 15 para a Helijet. Eles foram voar no contrato de prospecção de petróleo na Amazônia, fazendo sismografia. Como é que você começou com a história de ser piloto de helicóptero? Não, comecei naquela, eu falei, vendo como é que era a ferramenta de trabalho, tudo. Isso me apaixonou. Só que eu não tinha condições financeiras. Quando deu condições financeiras razoáveis, com 84, eu comecei a fazer o curso aqui na Anhembi, na Raposo, no quilômetro 16. Já não tem mais a Anhembi, né? Não, agora é só empreendimento imobiliário lá. Aí, quando terminou o pacote das 10 horas, eu vi que não tinha condições aqui, por causa, quando tinha máquina, não tinha instrutor, quando tinha instrutor, não tinha máquina, que estavam mudando de proprietário. Aí eu fui para o Rio de Janeiro voar na prática e foi lá que terminei o PP em 86, e comecei a fazer, quando foi em 89 eu terminei o PP, em 90 eu fui promovido piloto de helicóptero na Elibras, como já era mecânico de voo, eles me reaproveitaram. Aí eu fiquei até 2004. Mas aí você foi promovido e tirou o resto das carteiras lá, PC e tudo, não? Não, eu já era PCH. Já era PCH. Aí eu só fui para a formalidade de piloto, fiz o treinamento todo lá com os pilotos na época, e fui promovido a piloto de teste e fiquei lá até 2004. Era piloto de teste, piloto de instrução, adaptação, não, instrução primária, e ficamos nesse trabalho até 2004. O que fazia o piloto de teste na Elibras? Não, faz até hoje, né? O piloto de teste na Elibras, ele vai fazer voos das máquinas que saem de fabricação. Acabou de montar, você senta nele e vai voar? Não. Ele faz um programa de ensaios direitinho, ele vai fazer todo um programa de ensaios no solo amarrado, que a gente chama ponto fixo. E depois de todo ele preparado nesse ponto fixo, é que vai sair para o voo. Aí sai primeiro o voo bem levinho, a gente chama de voo T1 na época. Pouco combustível. Máximo 40%. E no segundo voo, depois, esse primeiro voo tem várias fases, até terminar todo o pacote dele. E o outro voo você sai com carga máxima. O máximo permitido na altitude e pressão. Na realidade, na densidade do momento, você sai com a máxima carga para fazer todos os pontos. E depois você faz rádios, navegação, tudo mais. E é um pacote de ensaios que fica arquivado durante 5 anos até o óbito da máquina. Significa, se tiver um esquilo voando de 1980, ele se acidentou, por exemplo, em 2014, em julho de 2014, em julho de 2019, já pode dar baixa nesses todos os arquivos. E, naquela época, arquivo todo de papel. Hoje aceito a informática, tudo direitinho. Naquela época, não, era tudo em papel. Todos os arquivos em papel. Eles ficam uma cópia no CTA e uma cópia dentro da fábrica. A fábrica é obrigada a manter essa cópia. Ô Cross, e depois você foi para a instrução na Elibras. O que você fazia? Você atendia o cliente, é isso? O piloto do cliente para dar instrução? Sim. Nessa parte aí, quando o proprietário compra uma aeronave, ele tem um direito ao curso para o seu piloto. Ou quantos eles quiserem, né? Dependendo do pacote que ele fechou. Era um curso pago, obviamente. É, um curso pago, mas quando compra essa aeronave, já está embutido no custo da aeronave. Aí esse piloto vai para lá fazer o curso no solo, que é o Ground School, depois sai para o voo, faz quantas horas necessárias, mas o pacote mais ou menos é de 5 a 8 horas, ele já sai, se ele sair de um Robson 22 ou 44, uma hipótese que é o helicóptero de agora, antigamente era o 500, o 300, né? Então, é o Hughes. E o Bell 47, né? Sim. Então, você sai de um Bell 47 com 5 horas, ou 8 no máximo, o programa da fábrica, você já estava apto a sair a comando daquela máquina.
do esquilo. Esse chama-se voo de adaptação. É o que nós fazíamos na época lá. Podia acontecer, por exemplo, do cara falar, não, esse aqui é meu piloto, vou comprar um helicóptero novo, 0 quilômetro. Chegar lá, o cara não dá conta. Acontecia isso? Olha, na época que eu passei, durante o tempo que eu passei na Elibras, só houve um caso de um piloto, não sei se está vivo ainda, mas ele voou 8 anos. Ele estava de Bell 212, então ele fazia muito tempo que não voava monomotor. Aí ele, muito consciencioso, ele falou, já falei com o patrão, vou ficar aqui voando com vocês, mesmo depois do cheque, até eu sentir seguro. Então ele voou 15 horas conosco, mas eu não conheço outro tipo. Quer dizer, ele não era um piloto que tinha problema de voo. Não, ele era consciente e sabia. Consciente e tinha vergonha na cara. Se der um problema monomotor, eu não sei voar mais monomotor muito tempo, porque eu tenho mais de 8.000 horas de bimotor, então ele já está praticamente com a ergonometria para bimotor, então você tem que trabalhar mesmo. No bimotor, eu entrevistei há um tempo atrás o Vitor, do programa, do canal VHD, o Vitor Hugo. E ele contou para mim que ele se especializou em fazer autorrotação. Com o aluno, então ele ensinava o aluno a fazer autorrotação no Robson. No bimotor, no helicóptero bimotor, tem a possibilidade de você fazer autorrotação? É treinado isso? Sim, hoje em dia você tem assim, simuladores todos na máquina. Mesmo no motor? Não, na máquina não, porque o programa do fabricante não traz autorrotação. Porque é muito raro você ter nas redundâncias do bimotor, você ter uma pane bimotor... É difícil. Tá. Levando-se em consideração também, quando você vai para um bimotor, você já fez toda a parte do monomotor, você já é um piloto que sabe fazer uma autorrotação. Sim. E no manual de voo, principalmente da aeroespacial antiga, da Aerocopter, está no manual de voo manobras proibidas. Fazer intencionalmente manobras com os dois motores em idle ou em marchamento. Proibidíssimo. É proibido. Então, mas tem simulador para esses helicópteros? Tem. Hoje tem simulador. Na minha época não tinha simulador, você fazia na aeronave. Fazia na aeronave. Depois das décadas de 90 aí começou a surgir os simuladores e hoje é uma ferramenta fundamental e um custo bem mais barato do que na máquina. Sim, né? Claro. E também se bater tá tudo certo. Não, em casa, depois é o seguinte, para um operador, ele vai tirar aquela máquina da operação para fazer treinamento. E no simulador, você faz simulador até de madrugada, né? Pois é, e custa baratinho, né? Em relação ao custo da aeronave, sim. Muito mais barato. São uns 30% do valor do custo da aeronave. E é no Brasil esse treinamento? Temos aqui no Brasil. Tem simuladores no Brasil, tem simuladores nos Estados Unidos, tem simulador dentro da Airbus hoje, antiga Aerocopter, antiga Aeroespacial, que é só o simulador na época da Aerocopter e agora a Airbus. Tem no Rio de Janeiro, da Airbus, que é gerenciado pela Elibras, e tem a Helicim gerenciado pela Airbus em Marignane, na França. Com movimento normal, como simulador de avião? Você está dentro da máquina, você não sente... É um simulador da aeronave que você vai fazer os ensaios ou vai fazer o check, ou treinamento. Problema. Faz tranquilo. Mas parece que você se enveredou para essa área de instrução hoje em dia, não é? Não, a instrução entrou na massa do sangue lá embaixo, né? Tá. Como eu explicando para você no bate-papo, eu fazendo na Força Aérea como soldado, fazendo o curso para entrar na escola, aqui na na Rua Liberdade, tinha o curso de da aviação e eu estava fazendo o curso. E como soldado, chegou um ponto que o dinheiro acabou. E eu falei para o diretor, tem como eu pagar só metade aí para fazer só línguas, né? Português e tal, que isso aí até hoje é a minha dificuldade. Números não, né? Matemática e física eram... Mas você fala inglês, não? Não. Leio, mas falar eu ainda tenho inibição. Já estive nos Estados Unidos e tudo, mas... Não, mas você voa lá e consegue falar com a torre normal. Não. Não consegue? Perdi. Fiquei mais na linha francesa e o francês... O francês é uma dificuldade para mim. Apesar de eu ter um amigo Pierre Rives francês... Eu me viro bem e lá voando com a tripulação dentro do cockpit ou dentro da cabine, né, lá na França. O duro é só começar são 3, 4 frequências, torre, controle da fábrica, então você fica difícil saber quem está falando, mas dentro do cockpit dá para entender bem. Mesmo porque eu acho que o helicóptero voa muito pouco para o estrangeiro, né? O helicóptero é uma nave mais regional, né? Isso, 3 horas de voo, não tem mais que isso, não tem autonomia mais que isso, a não ser que leva um tanque auxiliar. Aí nessa fase,
esse professor falou assim, ó, tem uma coisa para você aqui melhor. O que, que é? Eu vejo você batendo papo com a rapaziada aí, tirando dúvida. Você não quer fazer monitoria para mim, não? Em física e matemática, aí você fica livre de mensalidade. Eu falei, estou aqui. É comigo mesmo, cheguei. Aí só faltou botar o beliche lá na escola. Eu ficava todas as noites, né, que eu trabalhava no Parque da Aeronáutica de São Paulo, na Campo de Marte, e pegava o trólebus naquela época, vinha aqui para João Mendes, né, que ele parava na João Mendes. Passa João Mendes. Aí ia para a escola, aí eu ficava lá praticamente das 6h30 até as 11 monitorando. Fui para a Força Aérea, chegando na Força Aérea, me convidaram para ser instrutor da parte de turbinas, montando o primeiro curso do Sapão, lá em Santa Maria. Aí fui para a fábrica, o primeiro ground que eu dei de esquilo foi em 1981. E fiquei. Quando eu saí da fábrica, eu montei um curso lá no Edicidade, que era JCA, junto com um colega meu, André Rolle, e ficamos dando o ground da linha helicóptero e até hoje. Fiz um trabalho de, vamos falar assim, de parceria junto com a IFAI, com o Bosco, na parte teórica, na parte prática também, quando ele precisava, quando ele estava aqui em São Paulo, era mais corrente, quando em BH ficou meio difícil, mas eu trabalho com instrução até hoje. E com essa nova regulamentação do regulamento para pilotos do RBH61, que é pilotos privados, a ANAC colocou, em vez de tipo helicóptero, como era antigamente, colocou classe. E na classe você não precisa mais ter curso em... Facilitou a vida da turma, né? Facilitou a vida da turma. Então, deixa eu pedir um intervalo, você continua contando essa história já. A gente já volta já.